No tema de hoje, nós vamos falar a respeito do 5S. Bem, 5S é uma das ferramentas da qualidade, né, Alice? Isso mesmo. E eu acho que é a primeira. Às vezes a gente chega nas indústrias e o pessoal fala, não, vamos implantar o BPF, vamos implantar análise de perigo, PPCC e tal, né? E não traz A base. A base, os trabalhadores junto, né? E eu acho que o 5S ele tem essa finalidade. Ele pega e leva para dentro da empresa que nós vamos mudar. Eu acho isso é fantástico. E quem nunca ouviu falar e escuta 5S? E aí? O que é 5S? O que significa 5S? Vamos lá, né? São as iniciais de 5 palavrinhas do japonês, né? Que aí a gente pode depois traduzir, né, Luiz? Opa, então, eu te ajudo. Seiri. Utilização. Seiton. Organização. Seiso. Limpeza. Seiketsu. Saúde e higiene. E shitsuke. Autodisciplina. Isso mesmo. E tudo começa com o primeiro S, né? Que é o senso de utilização, né? Útil do inútil. O que eu preciso, o que eu não preciso. Utilização. Às vezes a gente pega o 5S implantando na empresa, né? E eu acho interessante que ele pode ser aplicado em qualquer lugar. 5S você vai no escritório, em casa, né? Em vários lugares você pode aplicar o 5S ao mesmo tempo que está acontecendo na empresa. Um detalhe que eu acho, às vezes, as pessoas querem fazer isso muito rápido e não dá tempo do chão de fábrica, né? Das pessoas acompanharem o 5S acontecendo. Então ele tem que ser categórico, tem que ter tempo, né, para isso acontecer, Alice. Tem que ser feito um S de cada vez, né? Por isso que é importante a gente entender o significado disso, porque aí você vai conseguir trazer na prática, né? E é não ter dó de desfazer daquilo que não está sendo útil no momento. Então, o que seria o primeiro S? Eu vou verificar, vou entrar no ambiente e ver, isso daqui serve ainda para mim? Isso daqui eu utilizo, isso daqui não? Então, aquilo que eu não utilizo, então vamos separar para doar, para descartar. Às vezes tem algo ali que está quebrado há tanto tempo, né? Ou criando pó, e a pessoa não se desfaz, é o apego, né? É o apego, não desapega, né? A parte de utilização do 5S, eu acho que às vezes as empresas falam assim, então o que eu não uso eu jogo fora. E nem sempre, né? Quando você verifica o que você usa e o que você não usa, na verdade você não usa, outro departamento pode utilizar. Para você tá sobrando e para o outro está faltando. E a empresa é uma casa, é um lugar só. A gente tem que compartilhar, né? Então, uma cadeira, uma mesa, né? Vários itens, né? E o que vai ser descartado é que realmente ninguém dentro da empresa precisa. Às vezes a pessoa pensa que a parte do 5S é só na área fabril, ali no operacional, mas não, é como você falou, é um escritório também. Então, a parte administrativa, lá na portaria, né, nos fundos da fábrica principalmente. Exato. Então, nesse momento, é pegar o recurso e encaminhar para onde está precisando, né? E quanto menos espera, já está havendo aí um trabalho de parceria, de cooperação, né? Sim. Dividir, saber dividir. E deixar um pouquinho de lado os apegos, né? Que muitos acabam levando isso e não é o ideal para a empresa. E também uma outra situação. Uma empresa, ela preza muito por questão de espaço. Então, ela quer ter espaço, né? Seja para poder montar um outro ambiente, seja para questão de estocagem. Sim. E aí, às vezes, tem lá um maquinário que não está usando mais, fica ali. E, pontuação, hein, no BPF, né? Maquinário que está em desuso na área fabril. É pontuado em BPF, com certeza. É pontuado. Então, por que não vender, talvez, esse maquinário? Ou então, se for algum outro móvel, né, doar... Quando a gente fala isso de maquinário, né? E a gente sabe que aquilo é um recurso. Isso acontece em casa também com a gente. Às vezes você tem lá, eu tenho 2 computadores, eu preciso de um.
né? Esse outro computador que eu tenho em casa, ou esse máquina que está lá na empresa, eu não posso, para minha casa, eu posso vender e fazer com que esse computador vire uma impressora, porque eu não tenho. A mesma coisa é na fábrica. Você tem um equipamento parado que está lá, é um capital que está lá parado. Se eu vendê-lo, eu vou comprar aquilo que a empresa precisa também, que vai ser um outro equipamento com outra função, tal, né? Direcionar, né, o dinheiro para onde a empresa pode ser, utilizar e ser produtivo, gerar, né, trabalho, né? Isso é importante. Fala o que você ia comentar, Alice, eu acho interessante. De documentos, né? Da parte de documentos. Na verdade, a gente falou um pouquinho sobre usar aquilo que não usa durante um ano. Mas uma área que a gente precisa guardar, não é porque a gente é acumuladora, mas são partes fiscais. Vigilância sanitária, às vezes tem que resgatar documentos de 4, 5 anos atrás. Então, essa área da qualidade, com relação a essa documentação, a gente realmente precisa guardar. 5S aí de descartar não se aplica. Não se aplica, vai ter que arquivar, mas a gente tem que ter esses registros, porque quando menos espera, eles pedem coisas do passado. Então tem que ser pensado, né? Não pode sair assim, descartando também sem estudar. Tem que ser estudar. Uma coisa que eu vejo quando a gente, quando você fala documento, né, Alice? Que a gente fala que cada documento dentro da empresa, ele tem uma vida útil também, shelf life, né? Os produtos ou os documentos. Quando a gente fala de qualquer norma, a gente fala assim, ó, eu pego e guardo o produto até o seu prazo de validade, mais um mês. Então ele tem uma vida útil. O produto. Os documentos é a mesma coisa. Eu vou guardar os documentos por um prazo. O que muita empresa falha é não determinar esse prazo. Eu acho que quando ultrapassa é quando você não fala quanto tempo. Um exemplo. O documento eu preciso guardar, digamos que a gente esteja falando de uma norma de ISO 22000 por 3 anos, né? Então eu sei que depois de 3 anos eu posso descartar aquele documento. Verdade. Se eu não coloco essa regra, aí eu guardo por 10. Por 20. Mas aí, vamos supor, aí entraria... O CEIRI, Alice, é o segundo censo de organização? O CEIRI é o primeiro. O CEITOM. O CEITOM, organização. Então, o CEITOM é organização. Então, para ter isso, daí vai precisar também do... Aí é o segundo S, que é você anotar o período que você pode descartar. Pronto. Colocar ele em um ambiente que ele também não vai ali... criar traças, danificar. Porque às vezes fica lá parado há anos, aí esqueceu lá com aquele nome e nunca mais saiu dali. Né? Que é o caso da embalagem do almoxarifado. Né? Mas é por isso que também cada setor tem que cuidar da sua organização e determinar a utilização. Porque também pode ocorrer de um outro departamento fazer essa tarefa e jogar coisas que não poderiam, né? É verdade. Eu vejo assim, quando a gente está implantando o 5S, é bom que todos os departamentos participem e que cada departamento olhe o seu. Sim. Exato. Eu sou da qualidade, ou pesquisa e desenvolvimento. Eu vou mexer com contabilidade, eu não entendo nada de nota, né? Se não sabe, não te mete, não. Não é verdade? Então, cada um no seu departamento tem que ter esse conhecimento para até saber fazer essa organização, né, Raquel, que você está comentando, de colocar em ordem, por quanto tempo, né? Tem que ter... Identificar. E por isso que é uma ferramenta que usa todos os departamentos. Sim. Por isso que faz com que a empresa num todo se una, né? Então a gente vê que cada um tem um papel dentro dessa ferramenta e cada um vai entender e aplicar no seu departamento. Uma coisa interessante, eu dei um treinamento de 5S numa empresa para o departamento de manutenção. E tinha uma ferramenta lá, um grifo gigante, não sei para que serve aquilo lá. Quando eles me mostraram, eu não entendi para que serve aquilo. É enorme, tinha 1 metro o grifo. Mas vamos lá. Só tinha um na fábrica, desse grifo. E toda vez que alguém precisava, a pessoa... Eu lembro que eu perguntei assim, quanto tempo você usa o grifo quando você pega? 1 minuto, 2 minutos. E quanto tempo você demora para achar o grifo?
meia hora, 2 horas. Isso Ou seja, ele... virou case nesse treinamento, Grifo. É. Porque eu falei assim... Manutenção é um exemplo ótimo, né? Ué. Em questão aí de organização, onde é que tá a ferramenta. Só tinha um na empresa, né? Toda a manutenção só tinha ele para usar e quando ia usar não sabia onde estava. Então foi fantástico, foi um exemplo muito bom para organização. O benefício da organização é esse, você ganha tempo aí útil aí no trabalho. Então você consegue aí otimizar o tempo, né? Em vez de ficar lá um tempo aí procurando o grifo. Procurando. Agora nós vamos para o terceiro S, né? Que é o Seiso, que é a limpeza, né? E a limpeza é uma parte importante, porque você mantém um ambiente de trabalho limpo. Então, é qualidade de vida também, né? A gente está num ambiente limpo. E o senso de sujou, limpou. Uma hora. Né? Sim. Sujou, limpou. Por quê? Mas o pessoal da limpeza vai passar aqui na fábrica 11 horas. A gente sobe para o almoço e 11 horas eles vão vir aqui para poder limpar, porque é o trabalho deles, né? Então, deixei cair ali o produto no chão, eu vou deixar aquela sujeira até o pessoal da limpeza. Não, né? Não, você recolhe, foi você que viu ali no momento, né? Então, isso realmente já auxilia no trabalho, né? A questão também de manter a organização. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente sujo. Eu vejo quando a gente fala de limpeza, e muitas vezes que a gente estava conversando com o pessoal do chão de fábrica, né? A gente falava muito do trem do metrô. Né? Verdade. O público do trem é o mesmo público do metrô. Verdade. Só que ele tem um comportamento no trem e ele tem outro comportamento no metrô. Né? Como é que pode, né? É fato, né? E isso foi um trabalho árduo que o metrô fez para ter essas condições, né? E o sujou, limpou, Raquel, em alguns momentos, quando a gente pega o pessoal de limpeza. Então você vai lá, quantas pessoas tem para limpeza? Eu tenho 5 pessoas para limpeza. E quantos eu tenho para sujar? Né? 300 pessoas. Com 300. Fala 300. 300. Por quê? Fala 300. Fala. 300. Então é injusto, né? Que nem você comentou, né? Eu sujei, a menina da limpeza vai limpar. Não. Quando a gente fala de limpeza, a primeira coisa é o sujou, limpou. A segunda é o que eu preciso fazer para não sujar. Exato. Quanto menos eu sujar, menos eu tenho que limpar, né, Alice? Isso mesmo. E se eu, vamos supor, eu vou utilizar ali um copo descartável, num refeitório, a empresa ela disponibiliza ali um cafezinho, disponibiliza ali um suco, então eu tomei ali o meu café, eu vou deixar ele jogado? Eu comi alguma coisa, eu vou jogar no chão? Não. Então a gente tem que evitar, a gente tem lá vários cestos de lixos identificados. Então, o que é para fazer? Jogar no lixo. Isso também é manter a limpeza. Manter a limpeza, e eu acho que uma coisa que também se aplica isso que você está falando do copinho, é o uso sustentável, né? Tem gente que vai lá, eu vou tomar uma água, eu vou lá e pego um copinho e jogo no lixo. Daqui a 5 minutos, novamente eu vou lá tomar outra água, eu vou lá e pego mais um copinho e jogo no lixo. Às vezes você pode pegar o mesmo copinho e ficar com ele, principalmente durante o dia, um período, né? E você usar o que realmente precisa e gerar menos lixo, né? Isso é cultura. Ajudar o meio ambiente. Ajudar o meio ambiente. E o funcionário às vezes não enxerga, né? E é uma tarefa da gente como qualidade, como sustentabilidade, né? De também passar um pouquinho desse conhecimento para quem a gente está trabalhando nos treinamentos. De 5S, BPF, todos os treinamentos, a gente de alguma forma tem que tentar passar um pouquinho disso adiante para o funcionário ajudar, né? Algo que eu achei muito legal na época, né, que foi implantado, algo que eu achei bem interessante que foi implantado lá na Ricari, na época que nós trabalhávamos lá, foi essa questão do fornecimento do suco. O suco, ele sempre foi liberado à vontade,
né? Se o colaborador quisesse tomar ali 1 litro de suco, suco, estava disponível para ele. Mas utilizar somente o mesmo copo. Isso foi... Eu tinha deles que levava até uma garrafinha, né? Então, tudo bem. Mas assim, eles tinham o senso, né? Sim. De não ter o desperdício. Então, eles realmente reutilizavam ali o copo dele mesmo. Ele pegou aquele copo e não encheu um monte de copo. E levar. Um monte de copo na mesa, porque eu vou tomar 1, 2, 3, né? O copinho é pequeno. Sim. Mas não, ele podia levantar lá quantas vezes quisesse para poder consumir o suco, né, à consumir vontade. O suco à vontade. Então, eu achei bem legal nessa época. E o pessoal aderiu, né? Mudança de cultura, né? O pessoal está aberto a ajudar, a participar, né? A gente só tem que ter o bom senso de conseguir ouvir. Uma coisa interessante também da limpeza que eu não posso falar, deixar de falar, na verdade, é housekeeping, né? Quando a gente chega nesse S, é o housekeeping, né, Alice? Exatamente. É a hora que todo mundo vai limpar a empresa. Ah, é verdade. Por que é importante fazer o housekeeping, de todo mundo limpar a limpeza? Porque a gente vai limpar os cantinhos, né? Aquele cantinho que a gente limpa uma vez na vida, outra na morte, nós vamos lá limpar, né? Isso é importante. E o que foi legal quando nós fizemos o housekeeping foi de ter participação de todos os níveis da empresa. Né? Isso é importante. O diretor foi ajudar a limpar, né? O presidente foi ajudar a limpar, né? Gerentes ajudaram, todo mundo. Camisetas, né? Os fornecedores, achei legal. Foi muito legal, né? Isso, o pessoal de compras fez um trabalho fantástico com os fornecedores e os fornecedores doaram as camisas, né? As camisas, que tinham 5S, né? Então, assim, foi todo um trabalho em conjunto mesmo, que até os fornecedores participaram. Até os fornecedores do nosso participaram. 5S lá na época. E um ponto importante também é que quando a gente faz o housekeeping, faz a limpeza com a participação de todos, quando você participa, você vai, assim, ajudar muito mais a não sujar. Puxa, dá trabalho limpar. Dá trabalho. Gente. Então, vamos cuidar. Ô, Alice, o pessoal da limpeza agradece, Alice. E a gente fala assim em termos de casa também. Quando a gente dá uma tarefa para um filho fazer a limpeza, eu lembro que meu filho falava, não, aqui você não vai sujar porque eu limpei. Então, a gente traz pra gente esse valor, né? Sim, o quanto a gente pode contribuir com isso. Que é pesado o trabalho, Exatamente. né? E dá mais trabalho limpar, né? Do que você manter limpo, não sujar, né? Você ter esse cuidado. Eu ia comentar do jeito que eu guardei o 5S, né? Então, vamos ver. Utilização. Útil do inútil, né? Organização. Colocar em ordem aquilo que ficou. Terceiro, limpeza. Vamos limpar a casa. Então, até o terceiro S, eu estou cuidando da planta. Ou eu estou cuidando da minha casa. Do né? local. Seja onde quer que eu esteja aplicando o 5S. O próximo, que é o saúde, preservação. É cuidar da gente. É cuidar da gente. É, verdade. Aí nós vamos passar o que para os colaboradores, né? Lavagem das mãos, uso de uniforme, unha, barba, adornos, né? O quarto S, ele cuida disso, ele cuida da pessoa, né? Do colaborador dentro da empresa. Né? Eu vejo o quarto S dessa forma, e assim que eu guardei, tá? E a higiene engloba, né? A higiene, ela tá totalmente associada à saúde. Que nem, por exemplo, eu não poderia estar dentro de uma planta trabalhando do jeito que eu estou. Eu lembrei da época que você teve que passar, né? Dar o treinamento que era proibido o uso de barba, bigode. Exatamente. E aí você sempre usou barba, né? Sim. Sempre usou barba, sempre teve, né, o bigode. E na segunda-feira, você me chega de cara lisa na empresa. Gente, esse dia, né, então assim, foi um exemplo, né, para as pessoas também verem, né, que você estava naquela época, você fazia parte ali da área produtiva. Sim. O que eu vejo vamos lá, vou falar a minha verdade, né? Eu acho, e muitas vezes, em vários momentos, eu gosto de falar que a palavra, ela convence, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Verdade. Né? Então, como eu posso cobrar um colaborador para que ele não faça, se eu faço? Perde o crédito. Né? Perde o crédito. Ah, filho, não fume, estou eu aqui fumando.
filho, não beba, e eu tô aqui bebendo, né? Então, para mim poder cobrar, eu tenho que conseguir estar, né? E foi difícil mesmo para mim também. Por quê? A minha filha não me conhecia sem bigode. Olha que interessante. A Bruna não me conhecia sem bigode, né? Mas a gente sabe, quando nós estamos numa empresa de alimento, isso é pré-requisito. Exatamente. E o exemplo tem que vir de cima. Se a pessoa optou por trabalhar numa indústria de alimento, então ela sabe quais são as regras que tem que acatar. Então, tem que se adequar, né? Tem entendeu? É uma opção, que nem eu tô. Hoje eu não tô dentro de uma planta de alimentos, né? Mas se amanhã eu estiver, pode ter certeza que eu vou estar sem barba branca, sem bigode branco. E eu sem os adornos. Porque eu gosto de uma maquiagem. Correto, né? A gente gosta de uma maquiagem. Né, tem a vaidade, perfume, todo mundo gosta. Né? Mas nessa questão aí, dentro da indústria, vai trabalhar ali na área operacional, então tem que se adequar. Então, tem que se adequar. Tem que ser o exemplo, né? Eu acho que às vezes o pessoal mistura muito na empresa setor administrativo e setor operacional, né? Então, o que é interessante para a empresa, quando ela está falando em qualidade, quando ela está falando de 5S, qualquer coisa, quem é operacional? Quando a gente... Indústria de alimento, setor operacional é quem manipula, quem põe a mão no alimento. A esse tem que ser aplicado essa regra, né? Não podemos. Mas se a pessoa trabalha no setor de compras, nem passa pela produção, trabalha no setor de RH, nem passa pela produção, não precisa ser cobrado. Mas assim, eu lembro também que a alta direção na época, para descer, para visitar a planta, né, descer, para olhar, né, para visitar ou levar algum visitante, também se adequavam. Né? Eu lembro da touquinha. Né? Colocava a touquinha, porque ele não vai manipular, mas ele aderia, né, também, né, e entrava na empresa ali, cumprindo as regras daquele departamento, respeitando ali novamente, né? É o exemplo. Né? E que é difícil, né? Mas a gente fala que é o chuveiro, né? O exemplo tem que vir de cima para baixo, igual a água, né? Não adianta ele vir de baixo para cima. Um colaborador não vai cobrar um chefe. Ele não vai cobrar. Ele não vai cobrar um diretor. Ele não vai cobrar um presidente. A pessoa do operacional, o operador de máquina. Ele não vai. Mas, se o lá de cima tá dando o exemplo, todos os outros de baixo vão cumprir, né? Então é importante nesse momento, quando a gente fala de saúde, de higiene, de uniforme, né? Do banho, nossa, tem um comentário aqui agora. Eu lembrei de uma história. Eu estava na planta, eu era gerente de produção na época, na mesma época, né? E o que aconteceu? Aí o que o encarregado fez? O encarregado pegou o colaborador, foi com ele até o vestiário e entregou sabão. Porque o cheiro, né? Então, isso quando a gente fala desse ponto, não é limpeza, né? Saúde e higiene do colaborador, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com alimento, né? É isso mesmo. Então, quem manipula alimento tem que estar limpo. Você ensinar a pessoa que ela tem que tomar banho, né? Isso não existe. Ensinar a pessoa que ela tem que lavar a mão, mas acontece. Né? Eu ficava envergonhada, eu falava assim, eu não acredito que eu tô falando com esse pessoal de 50 anos aqui para poder lavar a mão. Gente, vocês não lavaram a mão? Mas acontece, né? Então a gente precisa... E é uma ajuda para a própria pessoa, né? Porque vamos lá. Ele não limpou lá a mão, não lavou as mãos, foi no banheiro, não lavou as mãos, né? Qual o perigo disso no alimento? Né? Gravíssimo, né? E também, na verdade, quando você trabalha com uma cultura que a pessoa não tem esse hábito, você vai ter que fiscalizar, né? Tem que ter o acompanhamento de um supervisor. Não pode ser amigo. Não pode ser amigo, né? Para que realmente possa acompanhar e incutir isso de forma que passe a ser um hábito, né? E isso demora, não é do dia para a noite, né? E às vezes acontece assim, é do outro departamento, ele tem líder lá, ele tem o chefe dele lá, o chefe dele não tá vendo, né? Mas não tem a consciência de que vai prejudicar todo mundo.
Então, uma mão ali que não é lavada, tem a contaminação ali para o coliforme. O produto. Aí causa um dano à saúde do consumidor, né? Então, vai afetar todo mundo. O saque que eu diga. Aí vem a reclamação no Vem saque. a reclamação, exatamente. E tem que justificar, então, assim... Não, é uma questão de saúde para todos, né? A questão da higiene, e esse senso aí é importante. A Alice comentou da cultura, né, Alice? E realmente, cultura não se muda fácil, né? Todos nós sabemos disso daí. E as pessoas que estão dentro da empresa, cada uma teve uma cultura diferente. Exatamente. É normal, né? Um veio lá do sul, o outro veio lá do Nordeste, o outro veio de Minas. A gente tem muito isso em São Paulo, né? Essa migração, né? Culturas diferentes, modos de viver diferentes, né? E a empresa, ela tem que se preocupar em criar um modo que seja seguro para ela trabalhar, né? Essa cultura, ela tem que ser instalada na empresa. E aí aplica em todos os níveis, Raquel, que nem o líder tem que saber. O líder, o chefe, o gerente, eles têm que saber. Porque não é só a qualidade, né? O pessoal fala que qualidade acontece dentro do laboratório, né? E nós sabemos que a qualidade acontece na empresa. Na empresa. Né? Isso já é de nosso conhecimento, né? A empresa tem que dar condições. Então, assim, Sim. Eu já fui auditar a empresa, que a empresa, ela era fantástica. E eu fui no banheiro, mas eu quis, né, como sempre, a gente vai lá no banheiro operacional. Nada de direcionar o banheiro que a gente que escolhe, né? Qual banheiro que a gente vai usar. E quando eu cheguei no banheiro, não tinha sabonete, não tinha sabão para o colaborador lavar a mão. Então, assim, uma empresa com uma estrutura enorme, às vezes, né? Investe aí em caminhões que são bonitos, né? Investe... Maquinário. E então a empresa, ela tem que dar condições, ela tem que dar água, o sabão, o sanitizante, né? Isso. Na verdade, o papel, né? Então, assim, tudo certinho para que a pessoa possa se higienizar. Então, a empresa, primeiro, ela tem que dar essas condições ali para o funcionário. O próprio uniforme, né, Alice? Em vários momentos, você às vezes se depara com a empresa e você quer cobrar o uniforme, mas você não forneceu a quantidade de uniformes suficiente. Então, como que eu vou cobrar o colaborador que ele tem que usar o uniforme se eu não dei o número de uniformes ou então se eu nem dei o uniforme? Alice, por favor, a pronúncia em japonês. Do quinto S. Do Shitsuke. Shitsuke. Autodisciplina. Bem, vamos lá. Autodisciplina, o que eu posso falar que eu entendo, né? São você repetir esses 4 S's que a gente conversou anteriormente com uma frequência, né? Para não cair no esquecimento. Fazer a gestão. Fazer a gestão. Até, como a Alice falou, até virar hábito, né? No início, quando a gente implanta o 5S, tudo é novo, né? Para todo mundo. Depois você vai cobrando os S's, né? Por isso que tem que ter uma equipe para coordenar os 5S, né? Tem que ter uma equipe para acompanhar nos departamentos o que está acontecendo ou não. Porque para ter certeza que a cultura vai ser modificada. Se você não tiver essa certeza, você vai perder esse treinamento que foi dado e todo esse trabalho, né? Então eu vejo esse 5S desse formato. A equipe que vai acompanhar vai rodar os 5S novamente quando achar necessário, pontuar que departamento teve mais adesão, que departamento que não teve adesão e precisa trabalhar, treinar novamente, talvez até voltar e ter um novo treinamento, né? Então a autodisciplina, eu enxergo isso para a empresa e eu enxergo que tem que ter um grupo para que acompanhe assim, isso. E é algo que fica na mente da pessoa depois que ela entende o conceito disso. Porque depois disso, você tá passando em um setor, aí você vê que o pessoal tá lá, hoje nós estamos fazendo um 5S aqui por setor. Hoje aqui o departamento deu uma paradinha uma horinha antes para a gente poder fazer um 5S, né, aqui no armário, fazer um 5S na gaveta. Então acaba virando ali uma cultura e cada gestor acaba aderindo a isso. Eu lembro de um dos últimos que foi feito,
E o pessoal já usou, né, o WhatsApp do grupo, né? Tá. Tem lá o grupo de operações, o grupo, né, dos setores envolvidos. E aí já mandou a foto. Assim, ó, essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira é banquinho, inútil. Essa escada aqui eu não tô precisando. Tem algum departamento aí que precisa dessa cadeira? Aí o Pronto. outro já... eu preciso. Então, isso foi rodando naturalmente ali na empresa. Isso E aí foi a gente bacana. já consegue ver melhoria contínua, né? Porque você Sim. não para. A partir do momento que você aplica o 5S, você faz e repete e aplica, né? No seu dia a dia. E uma coisa que às vezes as empresas esquecem, né? Quando você implanta a primeira vez, você mobiliza todo mundo. E eu acho que o 5S ele teria que ter como BPF uma frequência anual. Né? Que a empresa anualmente pegasse, vamos fazer... A gente faz isso em casa. Exatamente. Anualmente, vamos rodar de novo o 5S na empresa. Não vai ter o mesmo... Não é que vai ter o mesmo impacto, né? Porque, lógico, se você já fez uma vez, você tirou muita coisa, né? Mas Sempre sai. Sempre sai. É igual em casa. Né? Você abre ali o guarda-roupa. Né? Tem alguma coisinha alguma lá pra coisinha tirar. ali para poder tirar. É verdade? E eu acho que a disciplina é essa. E... monitorar tudo isso também, né? Você ficar observando, né? Se realmente está acontecendo, né? Tudo isso e muito mais você encontra aí no nosso site, que é o howmentoria.com.br. Nosso editor vai deixar aí embaixo para você poder acessar e conhecer aí o nosso canal, conhecer aí o serviço que nós temos para oferecer aí para você.